Olá viva, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. Todas as sextas-feiras estamos aqui na Antena Minho para falar de gastronomia, turismo e vinho. Depois fica também disponível nas plataformas da Phil Travel TV, em vídeo e áudio. O meu nome é Rafael Oliveira e esta semana viemos até Amares. Há vários pretextos para vir a Amares, este é um deles. Este fim de semana decorrem as feiras francas do município, então foi um dos pretextos que tivemos para vir até aqui, para ficar a conhecer um bocadinho melhor a feira. E não só, vamos falar também e principalmente da produção local e, claro, tínhamos que falar da laranja da Amares, do vinho verde e outros produtos que, à partida, achamos que não têm muita relevância, mas vamos ver que afinal a região é recheada de algumas surpresas. Connosco temos para nos ajudar nesta aventura a doutora Cidália Abreu, vice-presidente do município de Amares. Muito obrigado por estar connosco, doutora. O professor Mota Alves, que já não é a primeira vez que está connosco, é sempre um prazer ouvi-lo, presidente da ATACA. Adelaide Pereira, da Amar Citrus, uma associação também dedicada à laranja de Amares. E também connosco o Sr. Paulo Brito, que é o presidente da Junta da Amares Figueiredo e é o homem que domina as feiras francas, no fundo. Muito bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui connosco. Doutora Cidália, começava por si, para nos fazer a honra da casa. Voltarmos a ter as feiras francas, no fundo, é voltar a uma certa normalidade que o Covid nos retirou. Sem dúvida, mas eu começava por também cumprimentar e agradecer o convite do Rafael, do programa Vai Dar Uma Curva, por nos ter dado esta possibilidade de estarmos aqui também assim promovermos o nosso concelho, que é disso que se trata. E também cumprimentar os colegas que estão aqui, o professor Mota Alves, a Adelaide, o seu presidente da Junta da União de Freguesias da Amares e Figueiredo, e um agradecimento muito especial para os proprietários aqui do Lago dos Cisnes, deste magnífico espaço, que também acabamos, já que estamos aqui para promover o concelho, aproveito para frisar que é um espaço lindíssimo, até já há quem apelide este espaço como a capital minhota dos casamentos. Por isso, muito obrigada aos proprietários do Lago dos Cisnes. Sem dúvida que depois deste interregno devido à pandemia, voltamos com alguma normalidade, porque ainda não é a normalidade que a gente desejava, mas aos pouquinhos vamos conseguindo alcançar alguma normalidade que estávamos habituados antes da pandemia e a Feira Franca é sem dúvida um dos marcos mais importantes do Concelho de Amares em termos de festas, uma festa muito antiga, é uma feira de promoção dos produtos locais, onde temos presentes variadíssimos produtos que depois quem está aqui realmente a representar o Sr. Presidente de Junta poderá falar mais concretamente de todo o programa. É uma feira muito diversificada para todos os públicos-alvo, desde a infância, porque temos lá a feirinha das crianças no sábado, para os adultos, temos também festa para todos os gostos, temos vários tipos também de esportes e este ano, sem dúvida que uma das novidades será também a Feira dos Vinhos, Feira do Vinho Verde. Optamos de Amares. A feira será essencialmente só com vinhos verdes de Amares. Por isso, aproveito para dizer que vai ser um fim de semana em cheio, até porque as temperaturas, aquilo que dizem, vão estar altíssimas. Vai ser bom para beber vinho verde? Vai ser bom para beber vinho verde, para provar os petiscos deliciosos que Amares também tem. E por isso gostaríamos que esta Feira Franca fosse um sucesso, que não ficasse só pelas pessoas da Amares, claro que de certeza que os amarenses vão estar em cheio, mas gostaríamos que esta feira conseguisse abarcar pessoas de todo o país, porque sem dúvida que tem um programa extremamente enriquecedor e que a Junta de Freguesia está a fazer um investimento enorme nesta Feira Franca. Eu aproveito e falo já com o Sr. Paulo Brito e peço-lhe para nos explicar ou nos dê uma ideia do que é que vamos ter aqui durante o fim de semana.
Ora, muito bom dia a todos. Aqui à doutora Cidália, ao professor Mota Alves e à Adelaide, que são nossos parceiros na organização da Feira Franca. A vocês por estarem aqui e estarem a fazer este programa, que sem dúvida é uma mais-valia para a promoção do evento. Como a doutora Cidália disse, também agradecer à Quinta Lagos dos Cisnes por nos proporcionar este espaço para termos esta entrevista. E falando um bocadinho da Feira Franca, como a doutora Cidália falou, a intenção da Junta de Freguesia foi, como disse há um bocado, ao fim de 2 anos de interregno, voltarmos a uma normalidade que ainda não está a 100%, mas esperemos que venha a estar muito em breve, proporcionarmos às pessoas, quer do Conselho, quer fora do Conselho, um conjunto de atividades que permitam, para além de animar a feira, digamos assim, que já vou falar no programa, também tragam pessoas fora e venham conhecer o Conselho de Amares. E para isso temos um conjunto de espetáculos que vão ser feitos e de áreas que vão ser portanto, dadas a conhecer à população, que começou já no ano passado com provas de equitação, em que já começou, digamos assim, a envolver a própria população e fora do concelho. Mas no fim de semana temos um conjunto de atividades, como eu disse, que proporcionam às pessoas que queiram vir ter vários motivos de atração para cá vir. O nosso programa foi feito de forma a contemplar todas as idades, ou seja, não ficarmos só pelos adultos, para aquilo que gostam da agricultura e gostam da pecuária ou que gostam do vinho, mas levar desde os miúdos dos 2, 3 anos aos mais idosos, com um conjunto de temas e de espetáculos que vão ser feitos. Nós começámos na sexta-feira por fazer a abertura da feira, tanto da Feira Franca da parte de tarde. Depois iremos ter, como a doutora disse bem, a novidade desta Feira Franca é a Feira dos Vinhos, que é uma forma de promovermos aquilo que nós temos em termos de vinhos no concelho, sendo que já os nossos produtores de vinho, felizmente, já estão muito conceituados no país, já conseguem exportar, e, portanto, já são muito conceituados, mas nós queremos ainda mais e queremos promover mais os vinhos, portanto, vamos fazer a articulação com a Câmara Municipal, a Feira dos Vinhos, com todos os produtores do concelho. Começa também a abertura também será na sexta-feira. Depois vamos ter à noite um pé, digamos assim, para aqueles que gostam mais do riso e se divertirem com comédia com o Miguel Sete Estacas. E depois, no fim, para aqueles mais jovens, digamos, aqueles jovens que gostam um bocadinho mais da noite, vamos ter um conjunto de 2 DJs para animar até fechar o programa da sexta-feira. No sábado de manhã, começámos com a Feirinha das Crianças, que envolve as crianças do agrupamento de escolas de Dom Golo de Peixe, que venha para o Largo da Mares fazer a própria feirinha deles, a Feirinha das Crianças, em que vão ter lá um conjunto de insufláveis, de pinturas, um conjunto de animação para eles. E claro que dentro da feira, na envolvência da feira, temos expositores com um conjunto das associações, dos produtores. A Lara depois vai dar a falar sobre isso também. Os produtores, a Macitos vai lá estar representada com os produtores do Concelho de Amares. Durante o dia de sábado, e para aqueles que gostam de animais, dos animais mais de competição, iremos ter uma prova de galgos. Começa por volta das 9h30 da manhã, em que serão feitas as eliminatórias da parte da manhã e as finais durante o período da tarde. À noite teremos, portanto, por volta das 9h30, a atuação do Daniel Fernandes, que é um conhecido, já um muito conhecido, não só da Mares, mas já do país por causa da sua participação nos Ídolos. E tem feito um conjunto de programas, e acho que toda a gente já conhece, é uma forma de trazer gente de fora também para viver o Daniel Fernandes Amares, exatamente, por isso mesmo, que é um amarense, que é um canto de cá, local. E a seguir, a seguir o Daniel Fernandes vai atuar, acho que é uma das vozes da região norte, conhecida pelo país inteiro, que vai efetivamente, se calhar, brilhantar, digamos, será o auge em termos de espetáculo da Feira Franca, que é o Zé Maro. Vamos ter o Zé Maro, portanto, outra faixa da população, e a seguir voltamos a ter DJs para a população mais jovem. Eu queria frisar que também na sexta-feira, vamos ter também um conjunto de um concelho vizinho, que é de Vila Verde, que eu por acaso agora falha-me o nome, que é de Vila Verde, que também vem cá com Verde Canto, exatamente, com música tradicional. Ou seja, nós também tentámos um bocadinho trazer aquilo que se adapta mais ao conceito de Feira Franca. Música tradicional adapta-se mais à cultura da Feira Franca.
Depois, no domingo de manhã, às 9 horas, temos a Rota da Laranja, que é uma prova de bicicletas em que as pessoas vão pelo culto do Conselho conhecer as belas paisagens que nós temos. Da parte de tarde, teremos, portanto, durante o período da tarde, teremos os raios folclóricos, mais um festival de raios folclóricos para as pessoas que gostam do folclore. E, paralelamente a isso, vamos ter também uma corrida de cavalos. Dos cavalos. E depois finalizamos o período da tarde com a entrega de prémios e com cantados ao desafio e com sartinas. Nós, a doutora Cidália Frisão vem aqui, já me fazer o que eu queria falar agora. Nós temos também, digamos que o conceito mesmo da Feira Franca e da laranja, porque a laranja é um ex-libris da Mares, não é? E é a cara da Mares, digamos assim, mais os vinhos. Nós temos os concursos que fazemos, que já vêm sendo feitos ao longo dos anos, que as pessoas confeccionam produtos derivados da laranja. Que isso será feito na sexta-feira. Portanto, os produtos são entregues e depois são avaliados por um júri, que eu tenho, pelo menos essa é a informação que eu tenho, a doutora Cidália irá fazer parte desse júri, portanto vai provar coisinhas docinhas, porque a laranja, a priori, é para o doce, em que participam, portanto, os profissionais, que são as pastelarias, e os não profissionais, que são os amadores, e vamos premiar precisamente esses confeccionadores locais. Sim. E depois também temos, como disse há um bocadinho, os concursos que é feito durante o período de sábado, dos vinhos, amadores e não amadores, do mel, da broa, do vinho, mel e da broa, em que portanto, vamos premiar os melhores produtos que nessas áreas do Conselho. E no domingo de manhã também teremos, paralelamente aos eventos que nós já frisamos, os concursos pecuários dos galos, das galinhas, dos bovinos e caprinos. Muito bem, então um fim de semana em cheio. Começa na sexta, sábado e domingo. Exatamente. Muito bem. Também temos, já agora, só para avisar-vos dizer, também temos a exposição dos maios e dos espantalhos, que é feita pelos centros escolares, que abrilhantam ali a zona envolvente do recinto. É uma forma também de envolver toda a comunidade nas feiras francas. Professor Matolos, apesar de não é por esse motivo que está cá, mas eu desafio-lhe a fazer uma pergunta, ou a dar-me uma resposta à seguinte pergunta. As feiras francas têm uma ligação histórica aos territórios, são feiras com muitos séculos de história, mas foram-se perdendo, ou seja, há poucos sítios que têm estas feiras francas, que no fundo também o que elas pretendem é a valorização do produto local. Sim, em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o Sr. Vereador, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Márcia e também, naturalmente, agradecer à Antena Minho esta promoção que faz o território do Cabo e, no caso concreto, no Conselho de Mares. As feiras francas têm uma tradição no Minho, não é apenas no Minho, mas no Minho muitíssimo grande. Principalmente nas sedes dos concelhos, mesmo nas sedes dos concelhos medievais, as feiras francas, quase todas elas estavam associadas aos concelhos medievais. Alguns dos concelhos foram extintos, mantiveram depois, a nível de freguesia, as suas feiras, que muitos deles chamavam por feiras anuais, mas que acabavam por ser feiras francas. Francas porque não era cobrado nenhum imposto, era de entrada completamente livre. O que acontecia muitas das vezes, e por isso é que também a razão do nome, é que alguns produtos passarem de concelho para concelho pagavam imposto, portanto havia quase uma portagem. Portanto, a Feira Franca permitia que todos os produtos que fossem destinados a esse espaço franco tinham entrada livre e não havia, portanto, a aplicação de nenhum imposto em relação às feiras francas. Portanto, elas são seculares, no Minho são, podemos dizer, quase recuar à época medieval das feiras francas, portanto, com muitas semelhanças. Portanto, mais a norte ou mais a sul do Minho eram muitíssimo semelhantes, as regras, portanto, a lei d'água não era aplicada quando haviam feiras francas, de resto sim, a lei d'água era sempre aplicada, principalmente em relação a alguns produtos como as carnes, as bebidas alcoólicas, quando tinham que passar de um concelho para outro concelho pagavam impostos. Portanto, e a lei d'água aí era, de facto, não era aplicada, portanto, nessa lei real d'água, assim que era conhecida, não era aplicada, portanto, quando se realizavam as feiras francas. As feiras francas eram um evento que permitia também, para além das feiras normais que existiam, a venda dos
produtos, as pessoas muitas vezes já se organizavam para nas feiras francas poderem, para além de ser um espaço também de alguma animação, poderem também vender os seus produtos. Ainda bem que os concelhos, como o caso da Mares, e que outros locais que hoje não são sedes dos concelhos, mantêm esta tradição das feiras francas, que geralmente realizavam-se apenas uma vez no ano. Portanto, e havia uma outra localidade que às vezes não coincidia, não eram todos os anos, era de 2 em 2 anos, mas na generalidade eram feiras que se realizavam, portanto, anualmente e que tinham sempre, era sempre uma data marcada, mas tinha quase sempre a ver com algumas colheitas agrícolas, portanto, com épocas de algumas colheitas agrícolas ou de venda de alguns produtos agrícolas. E ainda bem que a Mares mantém, de facto, esta tradição ligada e já ouvimos, portanto, ligados aos produtos locais, à valorização dos produtos locais, à valorização do território, à valorização da gastronomia. Quando falamos de produtos locais, falamos naturalmente de gastronomia, e penso que também que querem valorizar a gastronomia de época. Eu penso que é importantíssimo nós hoje desvalorizarmos a gastronomia de época, portanto consumimos um produto que se devia consumir numa determinada época, consumimos durante todo o ano, um erro completo, porque nós devíamos atrair os turistas em determinada época, que sabiam que se queriam consumir aquele produto só iam naquela época, aquele destino, aquele restaurante. Hoje, com a oferta generalizada que há durante os 365 dias do ano, a pessoa tanto pode consumir em Amares como consumir em Braga, como se calhar consumir no Algarve. Portanto, mas o futuro passa por recuperarmos isso é uma necessidade. Eu espero que sim. Primeiro tem que se fazer uma reflexão conjunta entre os proprietários dos restaurantes, as autarquias locais, os agentes locais e ver como é que se pode, de facto, voltar a recuperar e a trazer turistas principalmente fora do território. Porque é importante, eu sequer imaginemos as papas e Amares hoje, podemos dizer que é a capital das papas de Sarrabulho, que é um ícone da gastronomia do Minho, são as papas de Sarrabulho de Amares. Eu sei que só deveria haver aqui no período frio, entre novembro e março, mais ou menos, não podia comer papas fora desta época, porque ninguém... Porque mais ou menos março, é o que digo, mais ou menos março, porque às vezes a Páscoa entra em março, às vezes em abril, portanto, mais ou menos essa altura. Portanto, é época fria, que era a época das matanças. Portanto, fora disso não serviam papas, não se cozinhavam papas, porque também não se fazia matança. A matança era sempre feita em épocas frias. Portanto, quando me refiro às papas, poderia-me referir a muitos outros produtos. Por exemplo, a Mares perdeu e penso que tem que voltar a refletir e a ver se recupera a tradição da vitela. A vitela esteve sempre muito associada a caldelas, mas as pessoas de Braga, quando queriam vitela de qualidade, tinham que ir comprar ao Conselho de Amares. Ou iam a Caldelas, ou iam a Rendulfo, ou vinham a Amares, à Feira Nova. Portanto, eram os talhos, os talhantes do Conselho de Amares que ofereciam as melhores vitelas ao distrito de Braga. Podemos dizer Faf, sim, Faf tem uma outra tradição, mas as pessoas de Braga vinham comprar vitela, porque sabiam que aqui tinham vitelas de qualidade e haviam restaurantes que confeccionavam a vitela de uma forma invulgar, portanto, que não exatamente igual àquilo que se fazia em Braga ou fazia noutro local, e haviam pessoas que também vinham cá comer a vitela, portanto, para além de comprar para levar para as suas casas, portanto, isso se calhar era importante que também se fosse, pensando como recuperar alguns destes pratos tradicionais, podiam ser uma referência, podiam ser referenciadores, portanto, da gastronomia do concelho e do território. Associando naturalmente à gastronomia temos o vinho. A Mares acho que é dos concelhos com excelentes condições para a produção de vinho branco da casta loureiro. Eu penso que a Mares talvez pudesse dizer que era a capital do loureiro, onde se produzem os melhores loureiros, ou dos melhores loureiros, é no concelho de Amares. Tintos, vinhão, se calhar noutros concelhos vizinhos têm melhores condições em termos de solo para a produção de vinhão, mas Loureiro de facto tem condições excepcionais. Tem mais de meia dúzia de produtores engarrafadores, com mais de uma dúzia de marcas diferentes, mas de facto, e há um bocado disseram que tem um espaço destinado à Feira Franca ao vinho verde, e de facto o Loureiro, se calhar focava-me no Loureiro da Mares, e podia ser também o porta-estandarte do vinho verde, o Loureiro de Amares, porque é diferenciadores em termos de aromas. Isto tem a ver com o sol, tem a ver com a água, também com a qualidade,
Tem a ver com a exposição solar, tem a ver com o sol, com as características do sol e tem a ver naturalmente também da água, sim. Depois são diferentes, muitas vezes uma zona mais baixa junto a uma linha de água, uma zona meia encosta mais seca, portanto os vinhos também acabam por ser diferentes, com qualidades diferentes, com graduações diferentes, com aromas diferentes, pronto, depois cada um naturalmente hoje vai fazendo com os aromas a pensar no mercado, porque é importante também sempre pensarmos naturalmente no mercado. Isto ajuda a dinamizar a economia local, ajuda a dinamizar a agricultura local, ajuda a fixar as pessoas, ajuda a mantermos a paisagem trabalhada, porque a margem, isto possivelmente muitos de quem nos está a ver e a ouvir, a margem, e eu posso dizer com conhecimento, a margem, para além de ser dos concelhos que têm maior número de câmaras no turismo no espaço rural, é o concelho que tem, do país, que tem unidades de turismo no espaço rural com melhor qualidade. Não quero referir nenhuma em concreto, De uma forma geral. mas de uma forma geral, só nós apoiamos mais de 300 câmaras, mais de 350 câmaras em Amares, nós através da ATAC, e posso dizer que tem unidades que estão ao nível do turismo de habitação, dos melhores turismo de habitação, ou se calhar algumas delas mesmo acima do que há de melhor a nível do turismo de habitação. Estamos a falar em casas de campo, estamos a falar em agroturismo, portanto, com uma qualidade que ultrapassa imenso. Podemos dizer, se fossem classificados por estrelas, muitas delas estariam hoje classificadas com 5 estrelas, sem qualquer tipo de problema. Portanto, o que isto demonstra bem a qualidade, não é só a questão da hospitalidade que é importante e a mais as pessoas sabem receber e receber muitíssimo bem, mas a questão também desta oferta, portanto, do alojamento turístico, que é importante nas diversas modalidades, mas principalmente na modalidade de casa de campo e da modalidade de agroturismo. No alojamento local não quero falar porque em relação ao alojamento local tenho uma opinião muito própria, penso que o alojamento local, há boas unidades, na grande maioria são muito más, portanto não ajudam a promover os territórios, bem pelo contrário, exatamente, bem pelo contrário, algumas delas ajudam a afastar pessoas do território, mas esse é naturalmente outro momento, exatamente, e será um momento que poderá ser discutida esta questão, mas portanto, mas em relação ao agroturismo e às casas de campo, portanto, também oferecem alguma atividade complementar, algumas delas ligadas ao setor agrícola, outras naturalmente algumas atividades de animação turística, porque trabalham em rede também, muitas destas unidades trabalham em rede, têm parcerias estabelecidas com empresas de animação, mesmo entre elas também, portanto, e acabam de se complementar. Temos algumas também já ligadas ao enoturismo, que é importante. A Mars tem neste momento uma unidade de enoturismo, penso que brevemente terá uma segunda, e se pudesse vir a ter 3 ou 4 ou 5, melhor, neste momento já tem mais uma, mas se tivesse ter 4 ou 5, ótimo, porque aí consegue atrair... É um destino, estava a ser um destino exatamente, e é outra faixa, outro grupo de turistas que são importantíssimos. Estamos a falar de um turismo de uma classe, em termos económicos, média alta, portanto, que deixam de cá, que deixam riqueza no território. Mas isto não é um mal da margem, é um mal da região ainda, dos vinhos verdes, não é? Nós temos um problema, nós temos uma rota, vemos de vez em quando aí umas placas de rotas de vinhos verdes. A rota dos vinhos verdes aqui nunca funcionou. Portanto, exatamente. Portanto, é importante, se calhar, o Cabo pode-se organizar a este nível. O Cabo deve ter mais de meia centena de produtores engarrafadores de vinho, em todo, portanto, desde, com exceção de Terras de Bordo, mas Terras de Bordo mesmo assim tem 2, mas desde Terras de Bordo a Esposende, portanto, a Mares com o número que há um bocado mencionei, Barcelos com o número também já significativo, Esposende também, e Braga também, e Vila Verde exatamente igual. De grande dimensão já, não é? Sim, alguns com mais de 20 hectares, alguns com mais de 40 hectares, a Mares tem dos maiores produtores de vinho verde do território do Cabo, tem um produtor que neste momento ultrapassa os 45 hectares, melhor, tem um produtor que ultrapassa os 90 hectares, depois tem um outro, numa unidade, quase só numa unidade, tem cerca de 45 hectares, o que falei de 90 hectares são diversas unidades de produção espalhadas pelo território, mas são 90 hectares, têm um peso significativo, mas tem alguns com 10, 12, 15 hectares, portanto, o que demonstra de facto também já a dinâmica económica que o Conselho da Mares tem em relação ao vinho. Isto não só em relação ao vinho. O vinho é, de facto, neste momento, se calhar, o produto de referência da margem pela questão da riqueza e do movimento em termos económicos. Depois tem outros produtos de referência, como a laranja da Mars, aí sim é um ícone, pronto, no fundo,
o produto emblemático que dá a Mars, mas eu penso, poderão se calhar não gostar do que vão dizer, mas eu penso que há necessidade de dar aqui uns passos muitíssimo importantes em relação à laranja. Primeiro tem que ser investigada, não é o problema da origem, é o problema... A laranja tem um problema grande, porque não tem uma grande aceitação no mercado da gastronomia por causa da quantidade de sementes que tem. Portanto, ela tem que ser investigada, tem que ser desenvolvida, porque eu se quero fatiar uma laranja, quando chego ao meio, quero com as sementes, portanto, ao fatiá-la eu não consigo fatiar, porque aquela parte do meio sai-me deformada. E nós hoje sabemos a exigência de quem consome na gastronomia, como é que é a sua apresentação. Portanto, isto tem que se calhar evoluir aqui, fazer-se algum trabalho de investigação, sem perder nenhuma das qualidades, das características da laranja, mas como é que se pode evoluir para ter um produto, se calhar mais homogéneo também em relação à apresentação, mas também em relação a este pormenor, que é um pormenor importantíssimo se pensarmos na sua valorização como venda em fresco. Venda em fresco e principalmente pensando no mercado da gastronomia. Naturalmente, quem leva para casa, se calhar, não se preocupa-se muito mais com o sabor, com a qualidade, com o açúcar e com a acidez típica da laranja da Mars, mas não se preocupa, naturalmente, muito com estas questões. Depois temos um problema que é pensar como é que podemos acrescentar valor. Um bocado, o Sr. Presidente já o referiu, em relação à doçaria. Nós temos, e a Mars devia, de facto, e pode, e já o faz também, ao pudim abado de periscos, mas havia o pudim típico de laranja. Antes do pudim abado de periscos já existia o pudim de laranja. Portanto, e é fácil ir aos receituários antes do Padre Rebelo, não é? Inventar o pudim abado de periscos, há essas referências ao pudim de laranja. Como havia o pudim de vinho fino, que era o que levava, portanto, que é hoje que nós denominamos vinho do Porto, mas era vinho fino, que era assim que era denominado. Portanto, e vamos aqui a receitas do século XVIII, princípio do século XIX, algumas receitas conventuais, e Tibães fala nisso, no aproveitamento da laranja para o doce de ovos, e o doce de ovos, alguns deles tinham a ver com pudim, outros não tinham a ver só com o pudim. As barrigas de freiras, que é um doce conventual, também levava laranja, portanto, portanto, e a laranja da Mars podia perfeitamente ser também um ícone, portanto, diferenciador, aplicado a esses produtos que também podiam ser diferenciadores e que podiam também atrair turistas ao território. Eu se quero comer um bom pudim abado, um bom pudim de laranja, tenho que ir à Mars, porque a Mars no restaurante A, no restaurante B, no restaurante C, sei que lá é servido um pudim diferente e que é servido com laranjas ali. Não há laranjas da Mars, deixa de servir pudim e tem que aguardar naturalmente para a época que hajam essas laranjas. A questão dos produtos da época. Portanto, a laranja da Mars serve pudim, não há laranja da Mars, não há pudim, as pessoas têm que aguardar novamente no mês de abril, ou mês portanto, quando começa a haver laranja da Mars em condições de poder ser consumida, para voltar novamente a ver esse pudim. E isto, quando falava em relação ao turismo, isto tem que ser repensado e ver como é que não oferecer durante todo o ano, oferecer naquela época que as pessoas sabem que o que vai ali consumir tem quase a certeza, ou tem que ter a certeza que é dali, que é daquela época e que não estão a ser adulterados os sabores com produtos que vêm de uma outra localidade, seja ela qual for. Isto tem a ver também, já agora estamos a falar da gastronomia, com a questão, há um bocado falava-se da broa, é importante a broa, mas é importante que nós tenhamos broa do milho regional, do milho grão regional, que é o milho redondo. É um milho diferente, que se possível é que a farinha que fosse moída nos nossos moinhos de rodízio, movidos a água, não aquece tanto, portanto não aquece, não queima, o sabor é diferente. Com as mós, com a base da mó e com a mó, com a mó principal, portanto a rolante, em granito, não em cimento. Aí o milho é diferente. O sabor, quem tiver dois moinhos ao lado e cheirar a farinha de um moinho e do outro, tem cheiros completamente distintos. Não é apenas a textura, mas também o cheiro. Portanto, isto naturalmente diferencia-se também depois na qualidade do produto final. Portanto, e se conseguirmos também, porque aí já podemos falar na recuperação do património etnológico, no caso dos moinhos, se calhar estamos a recuperar linhas de água, porque os moinhos eram bebidas de água, há necessidade de recuperar linhas de água. Se calhar em termos ambientais estamos também aqui a dar um contributo para que não se percam algumas dessas linhas de água também. Levar os turistas a visitar como é que, qual é a função de cada uma daquelas
peças da moenga ligadas aos moinhos, ou do rodízio, ou do cubo, como é que a água, e se era água de consórcio ou não era água de consortes. Portanto, Explicar o que era, não é? isto atrai turistas. Nós dizemos, um turista faz um percurso pedonal ótimo, conhece, vê a paisagem, mas depois não conhece esta essência cultural que é extremamente importante que se conheça, porque tem a ver com as vivências diárias da nossa população, da população da Mar, da população dos concelhos vizinhos da Mar, da população do Minho, porque isto tem a ver muito com o Minho, não tem a ver com Trás-os-Montes, nem tem a ver com Beira, portanto isto é muito da cultura minhota e das tradições do povo minhoto. Muito bem, já tivemos aqui uma abordagem mais alargada do professor Matalves, como sempre, com suas achegas importantíssimas não só para a gastronomia local, mas também para a regional, mas voltamos já a falar outra vez sobre isso. Adelaide, eu ia lhe pedir primeiro para nos explicar o que é a Associação Amar Citros. Muito bom dia, agradeço o convite de estar aqui nesta mesa redonda. E aproveito também para cumprimentar a doutora Cidália, da parte da Câmara Municipal, aqui a professora Mota Alves, portanto, da parte da ATACA, o presidente da Junta, a Marzia Figueiredo, Paulo Brito. Voltando à pergunta que me fez, a associação, eu iria começar então a falar pela associação, o que é a associação. Em relação à Associação Amar Citros, nasceu de uma necessidade que se mantém de recolocarmos a laranja de Amares no sítio onde ela já esteve, o sítio que ela ocupou num passado recente. Não só por ela fazer parte do símbolo de Amares, não é? Um símbolo de Amares. Amares é conhecida pela laranja de Amares, mas também pelo facto de havermos a ser desvalorizada, a cair ao chão, não haver quem a consumisse, não haver quem não haver escoamento, não é? E depois havermos também uma certa desmotivação dos produtores em não valorizarem as suas laranjeiras, porque não há saída, porque ninguém a compra, porque não há mercado para ela. E então, pronto, este foi de certa forma o motivo que nos levou a reunirmos-nos, a criar aqui, portanto, a contactar com diversas pessoas, até também com o professor Mata Alves, e a procurarmos aqui uma solução. E a solução passou por criarmos uma associação. Havia a ideia de criarmos uma cooperativa, mas depois seria um projeto assim mais exigente, e então resolvemos criar uma associação. Os principais principais objetivos da associação passa pelo apoio ao escoamento do produto, portanto, criar contactos no sentido de arranjarmos clientes. Passa também por promover este produto e passa também por preservá-lo, ou seja, buscarmos soluções para revitalizarmos os laranjais, e também arranjarmos plantas para que as pessoas que já começam a surgir, pessoas interessadas em criar novos laranjais e substituir os antigos, portanto, passa por preservar, por manter este produto de excelência neste concelho de Amares. Se calhar fazendo aqui um pequeno parênteses em relação àquilo que foi dito, gostava de mencionar que os 3 produtos principais do concelho de Amares que se encontram no seu símbolo heráldico é o milho, o professor Mota Alves falou, é o vinho, que também foi falado, e é a laranja. Portanto, são os 3 símbolos do concelho. E quando o professor Mota Alves falou que Amares pode ser a capital do vinho, acho muito bem, a capital vinho loureiro. do vinho loureiro, ela é também a capital de Amares. Portanto, a capital do concelho, a laranja é também, Amares deve ser a capital da laranja. Quando nós falamos de Amares, quando eu digo
que sou de Amares, as pessoas perguntam: então porquê é que eu não trouxe laranja? Pois, a famosa laranja de Amares. Pronto. Também gostava de referir... Diga-me uma coisa, Adelaide. Vocês trabalham diretamente então também com os produtores. Na associação devem ter produtores associados, provavelmente. Tem ideia de quantos produtores é que tem neste momento o Conselho de Amares de laranja? Não temos ideia ainda sobre quantos produtores é que produzem laranja em Amares. A associação tem os seus associados, a grande maioria deles são produtores de citrinos. Esse é um trabalho que a associação também está a desenvolver, perceber não só quem produz, como é produzido, como é que dificuldades é que tem ao nível do escoamento ou não, a quantidade que é produzida e quais são as expectativas que têm face ao produto, ou seja, se pretendem aumentar a produção, se pretendem diminuir a produção e as razões. Para quê? Portanto, é esse levantamento que é necessário fazer, nós já estamos a trabalhar nesse levantamento, para que depois possamos também perceber que quantidade de fruto é que nós temos, as variedades que existem, porque falta também fazer levantamento de algumas variedades autóctones que estão completamente em vias de extinção. Esta investigação que o professor Matalba estava a fazer, provavelmente, estava a referir, ou seja, é preciso investigar-se mais a laranja. Esse é um trabalho que irá ser feito a muito curto espaço de tempo. Estamos a criar já parcerias com a própria a Escola Agrária de Ponte Lima, também com a Cotton, e, portanto, com uma série de entidades que nos estão aqui a orientar para avançarmos com essa investigação, com esse levantamento. Ainda há pouco tempo, o engenheiro Augusto Assunção, que é um técnico da DRAP Norte que dá o apoio à associação, me questionava se eu conhecia a laranja a sanguínea. E eu disse que não tinha conhecimento, mas ela existe. Assim como existe variedades, nós, em relação às variedades que existem e que podemos acrescentar, especialmente algumas variedades precoce, para as pessoas interessadas em produzir citrinos em Amares, pode ter aqui uma receita, poderíamos dizer assim, económica, desde outubro, novembro, até quase todo o ano. Porque os primeiros frutos começam logo em novembro a serem já vendidos, nomeadamente as clementinas, depois por aí fora, não é? E a chamada laranja da Bahia, que é uma laranja que está a ser aqui implementada, que se adaptou muito bem, e é uma laranjeira, portanto uma laranja precoce que dá antes da nossa laranja de Amares, de termos a nossa laranja de Amares. E depois existe uma variedade também cá, que tem que ser preservada, tem que ser, portanto, replantada, que é uma laranja que é mais esverdeada, que não tem cepevides e que em setembro, agosto, setembro, outubro, ainda a temos nas árvores. É uma variedade que não é muito conhecida, mas ela existe. Pronto. Quando o professor Mota Alves falava sobre as feiras francas, e indo um bocadinho a esse tema, as feiras francas também tinha outras duas funções, a meu ver, uma das quais é a partilha de conhecimento. É fundamental, as pessoas eram ali que colocavam as suas dúvidas, portanto era um encontro de produtores, encontro de pessoas que compravam e vendiam, e também era uma forma de eles poderem falarem uns com os outros e, não é? Colocar as suas dúvidas e aprenderem uns com os outros. E elas eram feitas na altura da colheita, como o professor dizia, e é um facto. Aqui em Amares, porque é que é em maio? Porque nós estamos no grosso da colheita da laranja de Amares, que ela começa a ser boa, excelente, nos meses que não têm R. Portanto, estamos em maio. Portanto, a Feira Franca de Amares foi criada na altura da grande produção do fruto que eu representava, que representa este concelho. Pronto, há muito trabalho aqui a fazer. Durante o fim de semana, Adelaide, vocês têm previsto algumas ações. O que é que vai ter especificamente a decorrer durante o fim de semana
para esta partilha de conhecimento, no fundo, que fala durante as feiras francas. Sim. Nos últimos, tirando o interregno da pandemia, que não realizamos as jornadas, mas este ano já vamos no quarto ano da realização das jornadas técnicas dos citrinos de Amares. Cada ano procuramos um tema que vá ao encontro das necessidades sentidas nessa altura. E nós, neste ano, o tema vai se debruçar essencialmente sobre a certificação. Neste trabalho que estamos a realizar na associação e em contacto com diferentes clientes e nesta busca de tentarmos vender o nosso produto, de o colocarmos no mercado, constatamos aqui algumas necessidades que precisamos de resolver. Nós não temos escala para colocarmos o nosso produto nos grandes hipermercados. Também não é esse o nosso interesse particular. Nós queremos que a laranja seja procurada por um nicho de mercado, mas que seja valorizada e que reconheçam um fruto Diferente autêntico. e autêntico. Exatamente, com características únicas, local, e que ainda é produzido de uma forma muito tradicional, portanto é um produto muito nutricionalmente rico face à produção que é a outro tipo de produtos, portanto outras laranjas que são produzidas de uma forma mais intensiva. Mas colocarmos um selo na nossa laranja é crucial. É crucial. E então o tema deste ano nas jornadas vai ser a certificação. Certificação Bio, o Global GAP e uma série de outras certificações. Acha que a certificação vai trazer aqui um posicionamento diferente do produto? Vai haver uma valorização de quem compra se o produto tiver essa certificação? Completamente. Porque nós sabemos, não é, que tendencionalmente há uma procura dos produtos produzidos em modo de produção biológica. As nossas laranjeiras estão tão bem adaptadas a este território, ao seu solo, ao seu clima, que não precisam de grandes cuidados, podemos dizer assim, extra para se produzirem em qualidade, em muito boa qualidade, para produzir. E para além dessa certificação biológica que as pessoas devem apostar, nós estamos a sensibilizar, a levar as pessoas para se produzirem em modo de produção biológica, porque isso depois traz umas vantagens enormes, nomeadamente a preservação do solo, a preservação da paisagem, a preservação, o cuidado do ambiente, portanto vai em linha, vai na direção daquilo que cada vez é mais procurado e que temos que estar mais sensibilizados, não é? E depois são pequenas produções, são pequenos áreas. Tem ideia quantas toneladas são produzidas anualmente de laranja ou também ainda não conseguiram fazer esse levantamento? Nós não fizemos ainda esse levantamento, mas nós para este ano temos mais de 100 toneladas de laranja para vender. Especificamente da laranja de Amares? Especificamente da laranja de Amares. Todas as outras variedades já foram vendidas e não estão a entrar nestas contas. Neste momento temos isso. Para além, portanto, as jornadas, para além da certificação em modo de produção biológica, não é? Este ano também vamos trazer cá, portanto, vêm técnicos da Direção-Geral Regional de Agricultura, vêm cá falar-nos de uma outra certificação que é muito importante tê-la para podermos exportar as nossas laranjas, que é a certificação comunitária DOP ou IGP. Estamos a trabalhar nisso, já temos todos os contactos, já temos todos os documentos necessários, agora precisamos de fazer o trabalho de fundo para conseguirmos que esta seja uma região, portanto, que a laranja de Amares tenha essa certificação. Venha um técnico falar sobre isso nas jornadas, as jornadas têm temas excelentes, portanto eu convido a todas as pessoas interessadas neste tema que venham cá a Amares e que participem nas jornadas. A participação é gratuita? É gratuita, carece de alguma inscrição? Sábado. Carece de inscrição antecipadamente ou é aparecer? As pessoas podem aparecer. O auditório é suficientemente grande para acolher todas as pessoas. Vai ser no Auditório Conde Ferreira,
no próximo sábado, inicia às 2 da tarde. Estão todos convidados, faço um apelo para que venham as pessoas que se interessam por este tema, quem não se interessa, ou quem não se interessa de uma forma direta, portanto, quem tem outras produções. Para curiosos, no não fundo, é? quem queira conhecer um bocadinho mais ou sobre então este até produto. por uma questão afetiva, que se identifiquem com este tema, não é? Estas nossas laranjas de Amares, e venham dar o seu contributo, tornem-se associados, juntem-se a nós. Precisamos de todos. Isto é um projeto no qual todos temos que estar muito unidos e quanto mais melhor. Portanto, precisamos mesmo aqui de muita força e de muita presença para levarmos este projeto avante. É isso, portanto, muito trabalho há a fazer. Nós neste momento já estamos a exportar. Temos um cliente em França que nos leva todas as semanas, já nos levou algumas toneladas de fruta para esse país. Mas tem ideia se é para consumo direto da fruta ou é para fazer algum tipo de... Não, é para vender diretamente ao cliente. Nós, quando falo destas 100 toneladas de produção que temos a ideia que exista, e quem mencionou isso é uma pessoa que sabe, portanto, algumas não vão ser vendidas, vão se estragar. Era importante termos aqui haver um centro de transformação da laranja, por exemplo, em sumo ou em polpa. Os contactos já foram feitos. Estamos neste momento a encontrar essa empresa que irá trabalhar connosco. Há pessoas interessadas em nos dar aqui uma ajuda. Tal como eu disse há pouco, antes de intervir, está tudo a fervilhar. Sabemos o caminho, já encontramos o caminho, ele existe. Agora a caminhada vai ser muito trabalhosa, é muito exigente, mas o caminho está encontrado. Faz-se caminhando, como se costuma dizer, não é? O caminho faz-se caminhando. Faz-se caminhando. E é um passo processo. a passo, é um processo, exatamente. É importante que neste momento interessa também haver mais pessoas que venham para este projeto. Estamos a criar parcerias, estamos a contactar com entidades que vão dar o seu contributo. Também estamos aqui a trabalhar para que possamos criar um projeto que seja financiado e porque faltam as verbas para podermos tornar trabalhar viável mais. também é importante, não é? Faltam verbas. Doutora Cidália, quando nós falamos, e aqui foi falado e bastante bem pelo professor Mata Alves e agora também pela Adelaide, destes produtos ícone de Amares, que importância nos traz a nível do posicionamento do território? Que mais-valia pode trazer para o território o trabalho destes produtos que acabam por ser muito específicos daqui de Amares? Sem dúvida, depois destes esclarecimentos fabulosos, quer da parte do professor Mota Alves, quer da parte da Adelaide, no fundo, a promoção da laranja, a promoção do milho, que não é assim tão falada, a promoção do vinho verde, principalmente do Casta Loureiro, a própria promoção que nós fazemos no Festival das Papas de Sarrabulho, da excelente gastronomia que temos aqui ao nível do Minho, de uns eventos mais fabulosos, atrevo-me a dizer, da região minhota. E provavelmente dos mais antigos, neste momento. Mais antigos. Já vem na 20ª, 30ª? A nossa amiga está ali, técnica de turismo, a doutora Fabiana, já agora peço-me ajuda. Na 29ª. 29ª. 29ª, exatamente. 29ª, pronto, edição. Sem dúvida que todos estes... 19ª. Eu também achava que já era muito. 19ª. Peço desculpa e fazemos aqui realmente esta correção. Sem dúvida que estes produtos locais, e que são o ícone do Concelho de Amares, servem sobretudo para preservarmos a identidade cultural do concelho. Servem também como um acrescento enorme, digamos assim, de um pacote turístico de que Amares poderá oferecer para quem quer vir visitar Amares. Como o professor Mota Alves referiu muito bem, ao nível da hospitalidade, Amares sabe muito bem receber.
Temos quintas de turismo rural fabulosas, por isso há bocadinho dizia que já a Mars começa também a ser apelidada da capital dos casamentos, é a capital dos vinhos, é a capital do milho. Muito em breve será, sem dúvida, e já é, por muita gente, a capital das laranjas, mas como também percebemos aqui, ainda há um longo caminho a fazer, mas acho que, sobretudo, temos esta obrigação, e o município tem essa obrigação, de continuar a valorizar estes produtos locais, sobretudo para também valorizarmos quem trabalhou imenso, os nossos antepassados, e preservarmos a identidade cultural, a identidade do nosso território. Sem dúvida que acho que estes eventos, como a Feira Franca, tudo aquilo que já falámos, servem essencialmente para isso. A preservação do território, a preservação cultural e, no fundo, ajudar-nos a vender a Mars como um produto turístico de excelência. Muito bem. Paulo Brito, quando começou a apresentação, no fundo, da feira, e para quem olha para o programa, está bem refletido a necessidade que vocês encontraram, provavelmente, mas de conseguirem abarcar aqui quase todas as gerações das pessoas, desde os mais novos aos mais velhos. Estas feiras francas, como já vimos inicialmente, a base era algo mais comercial, era algo mais virado ao comércio, mas é importante envolver toda a população num projeto destes hoje em dia. Sim, nós temos que envolver, até para no futuro, quem começa agora a vir experienciar desde miúdo, pequeninos, precisa serem os futuros, digamos assim, a manter as tradições. E a intenção será sempre essa, começar com mais pequeninos, criar-lhe um conjunto de atividades ligadas à envolvência da Feira Franca, de forma a eles já se começarem a envolver, e para um dia mais tarde eles saberem, e como a doutora falou, as raízes, e como o doutor Mário falou, as raízes da essência das feiras, não é? Para eles porque um dia mais tarde vão ser eles próprios a estar no nosso lugar e a criar e a manter estas tradições. Por isso é que o nosso programa foi feito e foi concebido e discutido de forma a envolvermos todas as classes, as idades, porque é dessa forma que nós promovemos, trazemos e também e divulgamos também, não é, mas também trazemos e começamos a cativar os mais jovens para não deixar perder estas tradições que existem, e que não é que existem em Amália, que existem no país inteiro. Estes tipos de tradições devem ser mantidas e não sejam esquecidas. Professor Batalos, esta forma de envolvimento da comunidade vai também ajudar um pouco que no futuro estes jovens também se fixem mais aqui no território. Acha que o facto de nós nos anos 80, 90 nos termos desligado um bocadinho do que é nosso, também tem aqui uma certa responsabilidade no abandono de regiões de baixa densidade? Ou chamadas agora regiões de baixa densidade, porque é o resultado desse abandono, não é? Sim, ele já respondeu, só permitia-me aqui um pequeno parênteses. Em relação a laranjas, nós temos laranjas com a mesma tipologia no norte, que é a laranja da Marcha, em primeiro lugar, porque era a zona onde se produzia mais, a do Hermel, que é muito semelhante, portanto, as características, as origens e mesmo a da Pala. Portanto, são três laranjas que, penso que ao estudarmos uma, devemos estudar as três, senão estamos a duplicar o investimento, porque têm exatamente as mesmas características, elas são estudadas. Então, há aqui uma necessidade também, provavelmente, de trabalhar em conjunto. Exatamente, por isso, quando há um bocado falava da necessidade de trabalhar em rede, há esta necessidade, portanto, de trabalhar as três laranjas em conjunto, porque têm as mesmas características. Há registros, e apenas como uma nota, há registros em relação da laranja da Mars de se vender em Lisboa. Ela ia de caminho de ferro, portanto, para Lisboa, em caixas, para ser consumida no mercado de Lisboa. Portanto, a laranja da Mars, de facto, era conhecida para além da fronteira do próprio concelho, ou se quisermos os concelhos vizinhos, no caso de Braga, porque era muito vendida no mercado de Braga, nas feiras e no mercado de Braga. Portanto, muitos dos produtores de laranja tinham os seus laranjais para vender em Braga. Não era para vender em Amares, mas era sim para vender em Braga, e alguns deles tinham lugares cativos, ainda muito recentemente, no mercado municipal de Braga, para vender as suas laranjas,
outros produtos, mas principalmente. Até porque provavelmente os de cá tinham a sua própria laranjeira em casa, não é? Sim. Não precisavam de comprar. E depois temos aqui algumas características que também têm a ver com a cultura, com a nossa cultura. O Minho tinha muita população, tinha muito pouca terra e a terra, um metro quadrado de terra, tinha produzido quase tudo. Portanto, tínhamos oliveira e sob a copa principal da oliveira tínhamos as laranjeiras. Portanto, a razão das laranjeiras, das nossas laranjeiras terem 10 metros de altura, 8 metros de altura, devia-se muito à sombra, e ela ia à procura de luz e tentava também subir, e geralmente também não era podada. Portanto, isto também lhe dava algumas características diferentes, porque as laranjeiras estavam em solos pouco regados, em solos, algumas delas em solos pobres, portanto, de quase a sua grande maioria de meia encosta, portanto, não é solos de várzea, portanto, onde se produzia milho não havia, que eram solos mais ricos, não haviam laranjeiras. Portanto, as laranjeiras estavam muito associadas exatamente a zonas, portanto, de solos mais pobres, solos de meia encosta, solos pouco irrigados e portanto, com esta dupla função de produzir laranja, mas sobre as laranjeiras existia a oliveira que produzia azeitona, que depois dava origem naturalmente ao azeite. Algumas laranjeiras, muito raramente, as oliveiras sim, em muitas situações, também ainda serviam de apoio para a vinha de enforcado. Portanto, a vinha de enforcado nas oliveiras, isso era frequente vermos, e ainda hoje se vê em muitas situações, muito poucas, porque a vinha de enforcado quase desapareceu, mas havia numa outra situação em que a laranjeira também acabava por permitir a subida da videira, e muitas vezes subia, depois derivava para a oliveira, para depois termos a vinha. Portanto, no mesmo espaço nós conseguimos aqui ter 3 produções e possivelmente ainda por esta laranjeira conseguimos cultivar as favas e as batatas, ou a couve galega, ou outro produto, portanto, mesmo metro quadrado, todo o centímetro quadrado era aproveitado para a produção, porque as pessoas não tinham depois produtos para consumir durante o ano. Portanto, não podemos desligar esta questão cultural, portanto, das nossas produções. Mas esta mutação que o professor está a falar também torna o produto diferente, não é? Provavelmente. A razão da laranja ter, como nós dizemos, tem a casca fina, de ter o teor de açúcar que tem, ter o grau de acidez que nós apreciamos muito, não é ácida, não é verde, mas apreciamos muito na laranja da Marge, associado à acidez com o açúcar que tem, é muito, naturalmente, tem origem no próprio solo, nestas características que é um bocado, mas sim, e muitas outras também. Portanto, porque a laranja da Marge, nós tínhamos aqui no concelho vizinho, tem que estar abrigada de ventos do norte, que isso era importantíssimo para se ter laranja de qualidade, portanto, isso era também uma das condições, porque tínhamos aqui no concelho vizinho de Vila Verde, que havia uma zona de Praça São Miguel, Mós, Pico de Regalados, que produzia laranjas muito semelhantes, não eram da Marge, eram daquela terra, mas muito semelhantes, tinham características muito semelhantes também a esta zona mais voltada a nascente sul de Amares. Porque se pensarmos na zona mais voltada, Sequeiros, Caldelas, mais voltada a norte, aí não há quase laranja. Ou se havia laranja, não tinha a mesma qualidade que tinha a laranja que estava voltada a nascente sul. Por isso é que a zona de Queiros, Paredes Secas, Vouro, Dornelas, Portela, toda essa zona é a zona de excelência da Marge. Se formos para Lagos, a laranja não é igual. Se formos para Rendolfo, a laranja não é igual. Portanto, mesmo aqui há um microclima, associado também a um microterritório, onde a laranja é diferente de facto. Isso é que merece ser estudado e ver como é que pode potenciar este microterritório para valorizarmos a laranja, para além nas questões de investigação, que é um bocado queria referir, porque hoje é importante, qualquer produção, seja ela do vinho, do milho, há um bocado não falámos de mirtilo, que é uma nova cultura, hoje também há excelentes produtores de mirtilo, portanto, no concelho de Limão. O limão também, antigamente produzia-se o galego, hoje das maiores produtoras aqui do território, com o lunário, é da Marge, era de Queiros, portanto, tinha cerca de 3 hectares, depois acrescentou mais 1,2 hectares à produção que tinha do lunário. O Eureka adapta-se muito bem, como Lisboa também se adapta muito bem ao território, mas o limão predominava aqui, porque se adapta bem a territórios mais ricos ou mais pobres, era o galego. O galego tem um problema que tem os picos muito grandes e as pessoas custam muito mais na colheita, mas tem características que são muito apreciadas. Qualquer uma das outras, duas variedades que há um bocado a referir, muitíssimo bem adaptadas. Se pensarmos no mercado externo, possivelmente essas duas têm que ser, a grande aposta tem que ser por aí também.
porque hoje qualquer uma das produções, seja ela qual for, e se queremos, como referiu, e agora entrando, como é que nós podemos motivar os jovens? Nós só conseguimos motivar os jovens para os territórios rurais, para os territórios mais do interior, para as freguesias mais isoladas. Primeiro, eu não consigo cativar um jovem numa freguesia se não tiver uma boa rede de internet. Não consigo, se não tiver fibra, exatamente com a mesma velocidade que tem na sede do Conselho da Mares ou em Braga, não consigo. Passados os dias ele foge, diz que está isolado, quer trabalhar, não consegue trabalhar, etc, etc, etc. Se não tiver uma boa rede de telemóveis, exatamente igual. Eu não consigo. Como também acontece mesmo com os turistas. Eu se quero ter um turista numa casa do turismo onde não haja boa rede de telemóveis, não haja boa rede de internet, ao fim de 2 dias ele vai-se embora. Mesmo que tenha reservado a casa para uma semana ou para mais tempo ainda. Portanto, isto é importantíssimo também, oferecer-lhes estas condições em termos digitais, portanto, não só aos residentes, como também a quem visita temporariamente o território. Depois temos que criar condições para que ele tenha qualidade de vida, não é indiscutível, naturalmente quem vive neste espaço sabemos a qualidade de vida que temos, mas é importante o nível de vida. Eu, se não tiver um jovem que no final do mês eu tenha o mesmo tipo de rendimento, ou de receita, ou de vencimento, como lhe quisermos chamar, como tem qualquer outra pessoa que trabalha por conta de outra e num outro local qualquer, eu não o consigo motivar a ficar na aldeia, seja ela qual for. Portanto, ele foge e vai à procura de emprego para um outro local. Portanto, eu tenho que pensar na produção primária, portanto, o setor de atividade primária, estamos a falar de agricultura, e tenho que ver como é que eu posso criar condições para que a atividade agrícola seja rentável e permita esse rendimento para criar tal nível de vida. Portanto, tem que haver aqui alguma escala e tem que haver uma outra coisa, para além da escala, para além da produção, que pode produzir muito bem, é saber como é que vende, como é que vai valorizar o seu produto. E uma coisa que nos falta no território, não é um problema da margem, é no território, é um problema de organização em relação ao processamento do produto e à comercialização. Nós temos no território 2 bons exemplos que devem ser disseminados noutras áreas, que é nos mirtilos. Há 2 organizações que nasceram a partir dos próprios agricultores, da necessidade de quem produzia mirtilos, dizer, como é que eu vou comercializar e acrescentar valor ao meu produto. Portanto, organizaram-se, um é uma cooperativa, outro é uma empresa, portanto, em termos de empresa, e que se organizaram. E hoje, e posso dizer que no último ano devem ter entrado cerca de 5 milhões de euros no território só da venda de mirtilos. No território, quando fala, é esta zona do Cabo? Vila Verde, a Margem, Cabo de pouco mais. Onde Depois há trabalha um a outro TACA, no fundo. produtor. Sim, exatamente. Depois há um outro produtor de fora, mas a grande maioria são da nossa zona de intervenção. E isto que acontece. Quantas toneladas de mirtilo? O mirtilo deve andar na ordem das 700, 800 toneladas, mais ou menos. Sim, sim, sim. Portanto, o que eu digo o que acontece em relação aos mirtilos pode acontecer exatamente em relação à laranja, como deve acontecer em relação a outros produtos. O vinho não, porque as pessoas já têm alguma dimensão, mesmo assim precisam-se de organizar, principalmente se pensarem na exportação, e a exportação para alguns mercados externos, portanto, aqueles mercados que nos estão mais longínquos, e onde há maior exigência, há necessidade, exigência em termos de como colocar lá o produto, como é que se pode promover o produto. E, portanto, é importante, se pensar no mercado chinês, ou no mercado japonês, ou nos mercados, é importantíssimo esse tipo de organização. Mas em relação aos produtos como a laranja, há esta necessidade de criarmos este tipo de organização que tem que nascer de baixo para cima. Tem que partir de quem trabalha a terra, de quem sente as dificuldades, de como é que a pessoa se vai organizar, como é que se tem que organizar, que tipo de organização, como é que eu posso valorizar. Eu só produzo laranja se no final do mês eu tive rendimento e valeu a pena todo o meu esforço, só se for um mecenas, para mim também exploração, um Corolla, não é? Se eu faço as coisas por ali, isso aí nem me preocupa muito se eu não tenho rendimento, vou fazer meia dúzia de metros quadrados, uma dúzia, uma centena, 2 centenas de metros quadrados e faço porque gosto, e porque gosto naturalmente da cultura, porque gosto do produto. Caso contrário, quem pensa em qualquer uma das atividades agrícolas como rendimento, como atividade económica, tem que ter lucro no final do ano. Caso contrário, não vale a pena andarmos com teorias porque não conseguimos fixar ninguém. Podemos perder tempo e é de facto se calhar interessante dizermos isso. Eu só consigo fixar um jovem numa aldeia se lhe disser assim, você vai ficar aqui, tem todas estas garantias, para além naturalmente, para além dos acessos. Acesso, educação. É assim, vai ter rendimento e tenho que lhe demonstrar isso, com números exatos. Assim, o senhor consegue produzir X, vender a Y, a não ser naturalmente quando há uma catástrofe, que infelizmente aconteceu agora estes dias, no sábado com o Guarda-Redes, destruiu, isto acontece, e que são coisas imprevisíveis. Mas do resto,
Isto tem que estar tudo estudado. E se não estiver estudado, dificilmente eu consigo motivar um jovem com habilitações superiores, porque hoje temos de falar de conhecimento, temos de falar de agricultura de precisão, porque não vale a pena produzirmos como produzíamos os nossos avós, não. Temos que manter a qualidade dos produtos, mas produzirmos nos tempos atuais. Portanto, se eu produzia, imaginemos uma tonelada por hectare, eu hoje tenho que manter a mesma qualidade de produto, mas se calhar tenho que produzir 7 ou 8 ou 9 toneladas por hectare, do mesmo produto, mantendo a mesma qualidade, cuidando naturalmente do ambiente, porque só assim é que é rentável e consigo fazer, de facto, quer dizer, face aos desafios que o mercado me coloca. Exatamente. Caso contrário, não vale a pena andarmos aqui. Em questões culturais é importante que eu mantenha essa tradição, mas isso tem que ser subsidiado, porque só um agricultor desiste com facilidade. É um bocado, falavam que hoje os produtores de laranjas são pessoas com idade já muito avançada. É uma realidade agora. Temos que pensar como é que devemos cativar os jovens, as pessoas mais jovens, com conhecimento, com estudos superiores, que consigam dominar as novas tecnologias. Por exemplo, hoje falarmos em agricultura de precisão e aplica-se a tudo. A agricultura de precisão, a pessoa tem que ter conhecimentos, principalmente a nível de informática e a nível de algumas tecnologias, para além, naturalmente, dos conhecimentos que tem que ter em relação à aplicação de fertilizantes, os modos de produção, um bocado falávamos na questão da certificação. É importantíssima a certificação, mas antes, calhar, da certificação, temos que pensar como produzirmos em qualidade e se vou ter agricultores ou não para produzir, porque não vale a pena ter uma certificação de um produto se eu não tiver agricultores no território que produzam. Eu tenho que ter lá produtores. Quer dizer, nós temos um produto que é GP, que é DOP, ou que é outro tipo de ou que tem outro tipo de certificação, mas depois a pessoa chega aqui, mas eu quero laranja, que não posso comprar um quilo de laranja, já não se produz. De pouco vale. Isso é terrível porque isso não ajuda a promover o concelho, pelo contrário, desvaloriza naturalmente. Não é? A pessoa diz, mas afinal eu fiz 20 km, 40 km, 100 km, fui procurar, mas não tem, afinal estão a promover. Portanto, é importante quando se promova, haja garantia de que quem vem visitar o território possa adquirir, possa saborear, possa degustar e possa aconselhar. Porque, naturalmente, que estes territórios de pequena produção, muito do comércio que se faz é na transmissão de boca a boca, exatamente como o turismo no espaço rural. O turismo no espaço rural não se pode pôr na dimensão em termos de venda, como o turismo de praia, como o Algarve, ou como outro qualquer, como Lisboa, porque esses já vendem por si. Mas esta é a transmissão. Eu estive na casa, gostei, o senhor foi simpático, serviu-me um sumo de laranja da Mas, que é excelente. Tive a oportunidade de ir ao restaurante vizinho ali comer umas papas que são muitíssimo boas. Tive a oportunidade de provar o bacalhau que nunca tinha provado daquela forma que começasse em Amares. Tive a oportunidade de ir a um restaurante sem fazer publicidade nenhum à sexta-feira e provar a broa e ver como é que a pessoa cozinha a broa e me serve bacalhau. Estava a lembrar aqui no vizinho, restaurante vizinho, não é? Que à sexta-feira, se calhar até aconselho lá, é porque consegui degustar aquele produto. Só ali é que eu como, porque ainda vi como é que ele fez a massa, colocou o pão no forno, o tempo que cozeu, como é que tirou. Ou o bolo de entrelenha, como é que ele antes do pão conseguiu ter o bolo de entrelenha, que até me explicou como é que fura com o garfo, fura com o dedo, faz a cruz, tudo aquilo, pronto, que está associado naturalmente a estes produtos. O tempo de cozedura, portanto, o bolo de entrelenha depois pode levar ou não pode levar azeite, ou pode levar azeite e sumo de laranja, porque faziam as pastilhas que eram tradicionais. As pastilhas é uma coisa que se calhar poucos conhecem. As pastilhas era uma coisa que se fazia, que era um bolo mais fino, que se fazia na parte alta de Vilela, por exemplo, aquela zona de Terras Boro. Terras Boro vinha buscar laranjas para colocar nas pastilhas. As pastilhas eram sempre, o bolo depois era partido, muito fininho, um bolo com 3, 4 milímetros de espessura, dos máximos meio centímetro, não tinha meio centímetro de espessura, era partido aos quadros, colocado num prato com um bocadinho de azeite e sumo de laranja. Esta mistura do azeite com o doce dava-lhe uma característica diferente. E era conhecida por pastilhas. Há hoje que chamam outras coisas, não. E há escritores que falam nisso, o Ramalho e outros falam nisso, portanto, e servia-se, e era típico desta zona, devia lá ela da parte alta, não é? Portanto, isso, se calhar, é importante que se recupere também para a nossa gastronomia. Depois falar à maioria das pessoas de pastilhas associam outras coisas. Aquelas que nós vamos conhecer sem falar de uma marca em concreto, não é? Portanto, isto e é isto que tem que se recuperar, porque a laranja está bem associada por causa também da sua acidez. Bom, infelizmente estamos mesmo no final do programa. Como vimos, havia muito mais a falar. Fica uma promessa e o desafio, que é um dia destes fazemos só os dois.
eu e o professor Mota Alves vamos dedicar-nos uma hora só a falar destas maravilhas do território. Esta semana estivemos então aqui em Amares a falar com o pretexto das feiras francas, mas falou-se de muita outra coisa, principalmente dos produtos locais. Tinha que deixar aqui um agradecimento especial também, como já disse há pouco a Sra. Vice-Presidente, a quem nos acolheu desta vez ao espaço do Lago dos Sines. Foram impecáveis e uma recepção magnífica. O nosso muito obrigado. Aproveito para vos desafiar a passar por cá por Amares durante este fim de semana. Não faltam pretextos para passar aqui. Podem passar aqui também no sítio onde nós estamos, no Lago dos Sines também, durante este fim de semana. E então nós voltamos 2 a 8 dias. O programa fica disponível então em podcast e em vídeo, e estreia à sexta-feira, depois da hora do almoço, em Antena Minho. E depois na Phil Travel TV. Muito obrigado a todos e voltamos daqui a 8 dias.